Abraão, ele é um homem surpreendente. Lá no início, quando Deus criou o céu e a terra, Deus plantou um jardim. E esse jardim, todo mundo sabe o nome, né? Qual que é o jardim? Jardim do Éden. E o jardim do Éden era algo maravilhoso. Era algo onde as coisas físicas e as coisas espirituais, elas caminhavam juntas. Elas estavam no mesmo lugar. E Deus caminhava com Adão pelo jardim. Era uma perfeita comunhão de Deus com o homem. Estava tudo perfeito. E aí, se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós começamos em Gênesis, nós começamos com esse jardim. E a Bíblia fala também, termina lá no livro de Apocalipse, dizendo de uma nova cidade, onde céus e terra caminharão juntos, que essa cidade se chama Nova Jerusalém. É o lugar onde eu creio que eu e você vamos estar em breve. Amém? Muito em breve. Os dias estão diminuindo. O fim cada vez está mais próximo. Porém, nesse meio, lá no livro de Gênesis capítulo 3, o homem peca. E aí, quando o homem peca, começa um caos. A Bíblia fala que Caim foi lá e matou o seu irmão Abel por ciúmes. Logo na sequência, vem a torre de Babel, a arca de Noé, enfim. No meio desse caos todo, Deus escolhe um homem. Um homem. E diz para esse homem: olha, através da sua vida, eu vou retornar com o meu reino sobre a terra. Através da sua vida, eu vou fazer uma grande nação. Através da sua vida, pessoas e nações serão abençoadas. Sabe, existe uma característica principal entre os grandes homens. Quando eu digo homens, eu não estou falando da figura masculina apenas, estou falando de homem e mulher, que Deus usa, seja nesse tempo ou seja no passado, e é o tempo também do futuro. Essa característica principal que Deus estabelece entre esses homens é que esses homens que têm a missão, digamos, de trazer o reino de Deus à terra, todos sem exceção ouvem os céus, ouvem a Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas ouvem tudo e lá por último elas colocam Deus. A pessoa vai tomar uma decisão na sua vida. Talvez você está aqui nessa manhã, você tem alguma decisão para tomar amanhã, na segunda-feira, e aí você de repente já até pesquisou na internet o que você pode fazer para tomar essa decisão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: apaga tudo que você pesquisou, esquece tudo que você ouviu, porque Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar algo específico para o teu coração nessa manhã, algo genuíno para a tua vida, algo que de fato vai dar a você possibilidade de que o próximo passo da sua vida não seja um passo de sorte, mas seja um passo direcionado pelo Senhor. E aí, nesse caos todo, Deus vira para esse homem e diz: olha, você faz parte do plano de Deus, você faz parte do meu plano para a terra. E aí, Jesus, hoje, diz a você a mesma oração que foi feita no Pai Nosso: que venha o teu reino, sabe, que o reino de Deus seja estabelecido de fato, sabe, no teu trabalho, seja estabelecido de fato na sua cidade, seja estabelecido de fato no nosso estado, aonde você está, o lugar que você está fazendo, no lugar que você está, não importa se é um lugar pequeno, um lugar grande, na sua escola, faculdade, não importa, nesse lugar, Deus te colocou ali, porque Ele quer estabelecer o reino dEle naquele lugar. Ah, Esdras, mas a minha casa está um caos. Ah, Esdras, mas meu casamento está difícil. Ah, Esdras, mas meu trabalho é impossível. Nesse lugar foi que Deus te colocou para estabelecer o reino dEle, para que a luz dEle venha brilhar. E aí, Abraão, ele tem essa característica de ouvir a Deus. E nós começamos o texto, o primeiro versículo que nós lemos diz o seguinte: e disse Deus. Não existe relacionamento sem oração. Sabe, quando você percebe que um relacionamento ele está com dificuldade e talvez até possa vir a terminar, e eu não estou falando só de um relacionamento conjugal,
Às vezes um relacionamento de pai e filho, às vezes um relacionamento seu com alguns irmãos aqui da igreja, às vezes um relacionamento seu até mesmo no seu trabalho. É quando falta comunicação. A comunicação é um pilar importantíssimo. Quantas vezes eu chegava para trabalhar e eu esquecia de falar para as pessoas que era para adiantar lá alguma coisa, e de repente uma outra pessoa ia lá, que trabalhava comigo, dava algumas direções, e aí quando eu chegava, a pessoa falou uma coisa, mas eu tinha pensado outra, mas eu não falei, aí a pessoa foi, se adiantou, e aí adiantou uma coisa que na verdade eu achava que não era para aquele momento, e aí ficava um caos ali estabelecido. Por quê? Porque faltou comunicação. Sabe quando você pega o telefone, igual eu já faço algumas vezes, já fiz algumas vezes, né? Digo, mãe, então, hoje eu vou almoçar em casa. Ah, tá bom, filho, você vai almoçar em casa? Vou. Aí minha mãe vai lá, como toda dona de casa, né? Depois que limpou a casa, tal, vai fazer uma comida. E ela vai fazer lá a comida que eu mais amo na face da terra: arroz, feijão e filé de frango. Aleluia. E aí eu como frango a semana inteira, peito de frango. Eu como a semana inteira, se deixar, todos os dias da vida, tal. Enfim. E aí minha mãe vai lá e vai fazer arroz, feijão e filé de frango. O feijão da minha mãe é sensacional, o melhor feijão. O pastor te fala do feijão da pastora Maura, né? Ele precisa comer o feijão da minha mãe. O feijão da minha mãe dava inveja até na minha avó, porque minha avó, ela ficava brava, porque eu falava, avó, o seu feijão é bom, mas da minha mãe é melhor. E minha avó ficava doida. O que sua mãe faz daquele feijão? Que não sei o quê. Enfim, tá dando até fome, né? E aí minha mãe prepara aquele feijão, põe para cozinhar, tal. Eu gosto do feijão cozinhado do dia ali e tal, não sei o quê. E aí minha mãe vai lá, cozinha o feijão, faz o arroz. E aí na hora que dá meio-dia assim, meio-dia e 20, o negócio está pegando, não vai dar para eu almoçar em casa. Aí eu falo, eu não vou ligar, né? Vou mandar aquele WhatsApp esperto, que aí assim, quando ela responder, eu vou ver depois. Aí eu mando, mãe, sabe, assim, infelizmente eu esqueci, mas pô, tem um compromisso aqui, tal. E aí minha mãe, obviamente, fica como? Brava. Mas a minha mãe é uma pessoa muito doce. Quem conhece sabe. A minha mãe, ela fica brava, mas vai durar nem 2 minutos. Ela já vai esquecer aquilo e tá bom, vida que segue. Mas o que faltou? Uma comunicação. E gerou um problema. Ela foi lá, parou tudo que ela estava fazendo para poder fazer aquela comida. Por quê? Porque eu tinha me comunicado com ela e tinha dito que eu iria. Mas eu acabei esquecendo que eu tinha um outro compromisso. Isso acontece bastante, viu, gente? E aí, eu quero dizer para você, e eu quero ousar em dizer isso para você, que mais importante do que você falar com Deus é você ouvir a Deus. Muito mais importante. Às vezes a gente entra na presença de Deus numa vigília, numa oração, e a gente sai falando. Falou, e pede. Aí fala, meu Deus, preciso agradecer. Aí já agradece pelo que pediu, e aí está agradecendo, tal. Amém. Eu fico imaginando Deus no trono, Ele olhando assim para a tua oração e fala assim, caramba, tinha um negócio tão importante para falar com meu filho, que ia fazer toda a diferença. Fica para a próxima vez, que ele não conseguiu parar para me ouvir. Eu quero desafiar você essa semana a você separar alguns minutos do seu dia, seja no seu carro, seja tomando banho, seja de repente no seu trabalho, se você tem condições, ou na sua casa, para você ficar diante de Deus. E se quiser colocar um louvor, você pode até colocar, mas se isso te atrapalha, não põe louvor, mas fica ali e exercite o seu ouvido, exercite ouvir a Deus. Para ali por um instante e fala, Deus, eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, porque se eu não ouvir a tua voz, que passo que eu vou dar? Que direção que eu vou seguir? E a pergunta que eu te faço nessa manhã é, você tem ouvido Deus falar? Porque foi uma grande loucura o que Deus disse para Abraão. Deus disse para ele, olha, de ti eu farei uma grande nação. Estava falando de 2 homens, um homem e uma mulher, que não poderiam ter filhos, já tinham uma certa idade, uma idade avançada. E a Bíblia fala que depois de alguns anos, a sua esposa dá à luz um filho, e aí eles têm um filho, e aí Deus dá a eles a
de tudo aquilo que Deus tinha dito para eles lá atrás. Só que o mesmo Deus que disse que faria uma grande nação, que abençoaria pessoas através da vida da sua descendência, esse Deus vira para Abraão e diz: sacrifica. Cara, não é possível. Tem alguma coisa errada, Deus está falando coisas erradas. Não. Talvez você está pensando assim, não é possível. Deus foi o Deus que falou para ele que ele ia ter filho, e depois é o Deus que fala para ele sacrificar. Sabe, debaixo dessa palavra de Deus, para ele sacrificar o seu filho, Abraão pega o seu filho, junta algumas coisas e começa a caminhar, porque ele estava debaixo de uma palavra. Escuta, Abraão, ele não está caminhando aleatoriamente. Abraão não está caminhando de uma forma que, esse cara é um louco. Não, para as pessoas talvez ele fosse um louco, embora as pessoas não sabiam o que ele estava fazendo. Mas Abraão, ele sabia claramente o que ele estava fazendo, porque ele estava ouvindo a Deus. Tem momentos da sua vida, meu irmão, que você ouve palavras de Deus, você ouve direções de Deus, mas o que te falta muitas vezes é coragem para fazer aquilo que Deus está te pedindo. E Deus te trouxe aqui nessa manhã, e você mesmo está assistindo essa mensagem, para dizer para você que você sabe o que você tem que fazer, então vai lá e faça. Mas eu estou na dúvida. Não tem mais dúvida, Deus está falando contigo, faça. E a Bíblia fala que ele começou a caminhar debaixo de uma palavra. Sabe, eu não sei se você está aqui nessa manhã debaixo de uma palavra. Eu não sei se você está nessa cidade debaixo de uma palavra. Eu não sei se você está trabalhando, onde você trabalha debaixo de uma palavra. Eu não sei se você está vendo seu futuro nos seus estudos, ou o lugar que você vai morar debaixo de uma palavra. Mas é importante que você entenda, se você não está debaixo de uma palavra, permanece onde você está. Agora, se você tem uma palavra, vai. E disse Deus. A Bíblia fala, no capítulo 1 de Atos, que os discípulos, eles passam um tempo lá em Jerusalém. Jesus vira para os discípulos e fala: olha, eu vou para o Pai, mas vai vir o Consolador sobre vocês. Mas enquanto ele não vem, se ajuntem aí e fiquem lá, adorando a Deus. E aí os discípulos, eles se juntam, vão para Jerusalém, entram lá num tabernáculo, e aí eles começam a buscar o Senhor. E a Bíblia fala que derrama de uma forma sobrenatural o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Só que a palavra de Deus, de Jesus, foi: não se movam, fiquem lá, não saiam daquele lugar. E aí, se você for estudar o livro de Atos, capítulo 1, você vai ver que os discípulos, eles não estavam fazendo nada. E aí eles começam a olhar um para o outro, tal. E eles, a gente precisa levantar o substituto de Judas. Olha o pensamento dos camaradas. Porque a gente até agora tem 11. A gente precisa colocar um 12 aqui, que Jesus deixou 12. E aí eles se juntam, escolhem duas pessoas. Eles escolhem uma pessoa chamada José, que tinha um apelido de O Justo, excelente apelido, né? E pegam outra pessoa que chamava Matias. E aí, olha como que eles tomam a decisão de colocar o 12º discípulo para ali, para o grupo, entre aspas, deles. Eles estavam, presta atenção, eles caminhavam com Jesus, aprenderam com Jesus, sabiam qual foi o critério de Jesus para escolher cada um deles. Mas esses homens que caminhavam com Jesus, que conheciam o critério de Jesus, se param num lugar e tomam uma decisão ridícula. Eles falaram: vamos tirar a sorte. Cara é coroa. Se der cara, é Matias. Se der coroa, é José. Lá em Atos 1:26 fala sobre isso. E aí eles tiram a sorte e Matias vence. Sabe o que eu aprendo por aqui? É que se você não aguardar a palavra de Deus, o próximo passo da sua vida vai ser um passo de sorte. E tem gente que dá um passo de sorte e fica pensando assim: não, tá dando certo, porque eu fiz isso aqui e tá dando certo. Deixa eu falar uma coisa para você: é a graça de Deus que está tendo, a graça e a misericórdia de Deus que está te acompanhando, meu irmão.
e você sabe que você não pode dar mais um próximo passo sem que seja debaixo da direção de Deus. Precisa, nessa manhã, se levantar pessoas que se movam, não por sorte, mas se movam debaixo de uma palavra de Deus, que escolham as próximas decisões debaixo de uma palavra de Deus, porque no começo do texto diz, e disse Deus. A Bíblia diz que Abraão obedece, pega o seu filho, chama seus servos e começa a caminhar, lembra que eu falei? Debaixo de uma palavra de Deus. E no texto, chega um determinado momento que eles estão andando, e de repente eles param. Abraão vira para eles, avista um monte, a Bíblia fala sobre isso, e ele fala para aqueles seus servos, ó, é ali. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe quando você vai numa loja comprar um presente para alguém? E aí vem o abençoado do vendedor, né? Nada contra os irmãos que são vendedores aqui, mas aí você entra na loja, você sabe o que a pessoa gosta, você vai dar um presente. Se você conhece a pessoa, você tem mais ou menos uma ideia do que você vai dar para ela. Aí o vendedor começa, né? Ó, toma isso aqui, toma aquilo outro, não sei o que. Aí vai mostrando aqui, vai mostrando ali e tal, de repente você fala assim, não, calma. Eu vou dar uma olhada, e quando eu achar algo que de fato eu veja que tem a cara dessa pessoa, eu vou lá e vou comprar. E é maravilhoso quando você recebe um presente, e você de cara olha para aquele presente e você fala, cara, que alívio, que maravilha, era tudo que eu precisava. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu dou um azar danado com um amigo secreto. Eu já ganhei escova de dente, amigo secreto. Vai vendo o nível. Que a pessoa que me deu não esteja assistindo esse culto. Não é da igreja, tá, gente? Acho que até sem graça agora. Mas eu já ganhei. Por quê? Porque a pessoa talvez ache que ela pensou assim, escovar o dente é uma coisa que todo mundo faz. Vou dar uma escova pro extra. Mas, às vezes, quando você tem intimidade com a pessoa, você bate o olho naquilo que você quer dar para a pessoa, você pega e dá. Pega aqui o que eu quero dizer para você nessa manhã. Deus, Ele quer gerar em você uma intimidade com Ele tão grande, mas tão grande, que você vai bater o olho na situação e você vai saber, é de Deus e não é de Deus. O que Abraão fez foi isso. A Bíblia não fala qual é o monte. A Bíblia não fala, olha, o monte é um monte que tem duas árvores assim, tem um fruto tal, não. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que Abraão está caminhando com seus servos e com seu filho, ele avista o monte e fala, é ali. Sabe por que ele tinha certeza? Porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, todo mundo tem dúvida, mas no teu interior você tem certeza, porque Deus está dizendo para você, é ali. Aleluia! Aleluia! É interessante que Abraão, depois de avistar um monte, ele vira para os seus servos e fala para os caras, olha, fiquem aqui, que eu e o garoto, olha que loucura, isso está falando no texto, irmãos. Ele fala, fiquem aqui que eu e o garoto vamos até lá, e olha o que ele fala, e voltaremos. Jesus, até esse momento, não tinha dito para Abraão que ele ia voltar. Jesus não tinha dito para Abraão que o sacrifício, na verdade, era um teste. Jesus não tinha dito nada disso para ele. Mas Abraão, debaixo de uma palavra de conhecimento, Abraão, ele tinha conhecimento de Deus. Ele sabia que Deus, quem era Deus, ele sabia o que Deus representava para ele, o que estava envolvido na palavra profética que ele havia recebido de Deus. Veja bem, você precisa entender que você precisa ter conhecimento do tamanho do teu Deus. Às vezes a gente fica duvidando de umas coisas bobas de Deus, porque a gente não conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, algumas dúvidas, alguns porquês, você responde rapidamente estudando a palavra. Por isso que é importante você participar da escola bíblica. Por isso que é importante você ser discipulado por alguém.
Por isso que é importante você se alimentar de pessoas, sabe, que possam te agregar fisicamente, e não ficar só na internet, vendo um monte de vídeo de gente que você não conhece, você não caminha, você não está lado a lado. E aí, a passagem aqui nos ensina algo. Nos ensina que vão haver momentos na sua vida, na minha vida, que algumas pessoas que estão caminhando com você, que estão caminhando comigo, elas não vão entender o sacrifício que Deus tem te pedido. E aí você vai precisar dizer para ela, sabe o quê? Fica aqui, eu vou até ali, e eu vou voltar, mas fica aqui. Sabe por que Abraão fez isso? Meu irmão, imagina se Abraão leva os seus servos com ele até aquele monte. Imagina os seus servos vendo Abraão enrolando o seu filho, preparando o seu filho. Você acha que eles iam deixar Abraão pegar uma faca e matar o seu filho? Não. Provavelmente eles iam atrapalhar. Provavelmente eles iam querer segurar Abraão. Talvez eles conseguissem até parar Abraão. Por quê? Porque eles não estavam debaixo de uma palavra de Deus. Não era com eles que Deus tinha falado. Sabe, eles estavam indo de acordo com o que eles estavam vendo ali do seu chefe. Existem pessoas na sua vida que você vai precisar dizer para elas, talvez a partir de hoje: olha, fica aqui, porque o que eu vou fazer daqui para frente é um sacrifício meu, entre eu e Deus. Você não vai entender, então não adianta eu te explicar. Fica aqui, depois eu volto. E aí a Bíblia fala que ele começou a caminhar. E aí ele pega seu filho. Reparem numa coisa, a Bíblia reforça isso: o seu único filho. Quem teve um único filho? Deus. Jesus foi gerado como um único filho. E a Bíblia fala que ele coloca a lenha, coloca a faca nas costas do menino, e aí ele começa a caminhar. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso, mas depois que eu virei tio de verdade, né? Não o tio da classinha que as crianças chamam. A coisa que eu mais admiro é ficar olhando para minha sobrinha. Por quê? Eu olho para ela e falo: meu, como ela parece comigo. Todo mundo fala que tal, uns falam que sim, outros, todo mundo não, mas uns falam que sim, outros falam que não, mas não me importa. Eu estou olhando para ela e estou falando assim: meu, como ela parece comigo. O cabelo dela é liso, fininho assim, olha o jeito que ela não sei o que, tal. E ontem eu estava na igreja dos meus pais. Meu pai, para quem não sabe, é o pastor Tony, que é pastor da Guilhermina. Você não percebeu ainda, misericórdia. E aí meu pai foi para o recanto junto com os pastores do Ministério Peniel, que eles estão lá na reciclagem e tal. E aí eu fui pregar na igreja dele ontem. E aí de repente uma irmã da igreja estava lá. Ela falou assim: nossa, como essa menina parece com Esdras. Aí eu falei: uau. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Imagina Abraão olhando para o filho dele. Irmãos, aquele homem tinha uma certa idade, ele não poderia ter filhos, sua esposa era estéril. Deus dá a ele o privilégio de ser pai. Eu imagino ele indo para aquele sacrifício, olhando para o seu filho e pensando: cara, olha o jeito que ele anda, meu, é muito parecido comigo. Olha o cabelo dele. Não é possível, meu, ele é lindo, ele é perfeito. Não é possível que, como diz, né, o pessoal fala assim: caramba, não é possível que eu fiz isso, né? Às vezes você vê alguns pais brincando, falando sobre isso. Menino lindo, perfeito, e ele está caminhando, e Abraão está olhando para ele, talvez diminuindo os seus passos, para poder desfrutar daquele momento com o seu filho, para poder curtir aquele momento com o seu filho. E aí ele chega no lugar, ele chega naquele tal monte que ele tinha avistado. E aí ele amarra o seu filho, coloca o seu filho em cima do altar. E a Bíblia diz que ele pega a faca, levanta, e quando ele pega a faca para sacrificar o seu filho, do céu um anjo do Senhor brada, dizendo: ei, pode parar. Não falou desse jeito, tá? Eu que estou colocando aqui a linguagem do Esdras de hoje. Pode parar. Irmãos, quando eu chegar no céu,
vou procurar várias coisas, eu vou perguntar muita coisa lá no céu. Mas uma das coisas que eu vou falar para Abraão, eu falo assim, cara, qual é a sensação de tu estar com uma faca para matar o teu filho e ouvir Jesus dizendo, para. Deve estar entre as melhores sensações da vida. Porque ele ia sacrificar o filho. E ele tinha dentro dele a convicção de que Deus estava pedindo isso para ele. Mas era o seu filho, era a promessa, era, sabe, a concretização de sonhos, era o projeto, era o futuro. Não importa, Deus tinha pedido para ele, o Deus que deu para ele, e ele sabia, se Deus me deu, se Deus quiser tirar, amém, é projeto de Deus, eu vou só fazer a minha parte, que é obedecer. Naquele momento, Deus olhou para Abraão e disse, pode parar. Agora, entenda uma coisa, meu irmão, se ele não tivesse a capacidade de naquele momento, com a faca na mão, com o seu filho deitado, para sacrificar o seu filho, se ele não tivesse a capacidade de nesse contexto todo, ouvir a Deus, sabe o que ele ia estar fazendo? Matando a próxima geração. Muitas pessoas não percebem, mas acabam matando a próxima geração. Sabe quando um pai vira para o filho e fala assim, eu não consegui, você também não vai conseguir. Eu não fiz faculdade, você também não vai ter faculdade. Meu, desiste, esquece. Casamento não é para nossa família. Desiste. Meu, ir para fora do Brasil, estudar, ser missionário, esquece. Como que você vai ser missionário? Você não tem dinheiro nem para sustentar aqui, como que você vai para o campo? Ah não, eu não comprei minha casa própria. Filho, você não vai conseguir, é muito difícil, o banco dificulta mesmo. Sabe, palavras que muitas vezes a gente lança sem perceber e a gente está afundando a pessoa. E eu não estou dizendo só de pai e mãe para filho não. Às vezes você para o seu próprio irmão. Seu irmão chega todo empolgado, fala assim, caramba, essa semana, eu comecei a sonhar, um desejo no meu coração enorme, sabe, de repente ir para o campo missionário. A pessoa vira para você e fala assim, missões? Pô, nós estamos em 2019. Não, agora missões é pela internet, faz pelo YouTube. Grava o vídeo, vai para o mundo todo. Você não precisa nem ir. É pela internet. E a Bíblia relata que naquele momento Deus trouxe uma nova palavra para Abraão. Aquela palavra que Abraão tinha até levantar a sua mão era sacrifica. Quando ele levanta a sua mão, Deus diz para ele, pode parar. Ou seja, ele teve a capacidade de ouvir a Deus e não matar a sua próxima geração. Por isso, meu irmão, é muito importante que você ouça a Deus hoje. Ah, mas Esdras, olha, nós estamos vivendo uma crise. O meu casamento está difícil. A minha vida financeira está difícil. A minha relação com os meus pais está difícil, com os meus filhos está difícil. O meu ministério parece que a coisa parou. As minhas células parece que não estão crescendo mais. As pessoas que eu lidero parece que estão tudo doente. A coisa não está indo. Para tudo e ouça a Deus. Para tudo, ouça a Deus. Não adianta você ficar buscando uma outra solução. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir a Deus, porque Ele quer falar contigo. Que a solução desse problema que você talvez está há anos enfrentando, ou há dias, ou há semanas, ou há horas, não importa, é você nessa manhã parar tudo e ouvir a Deus, porque você não pode se movimentar naquilo que Deus falou para os seus amigos, naquilo que Deus falou para o seu pai, naquilo que Deus falou com o seu líder. Não, Deus ele tem algo para falar a você. E é em cima disso que você vai se movimentar. Abraão se movimentava debaixo de uma palavra de Deus para ele. Os seus servos não tinham ouvido essa palavra. Por isso que ele disse, fiquem aqui, porque é um momento eu e Deus. Deus está dizendo para você nessa manhã, é tempo de você entender de que eu quero falar diretamente ao teu coração, gerar em você experiências. Essas experiências vão gerar em você fortalecimento espiritual para você enfrentar qualquer gigante. Qualquer gigante, meu irmão. Deus te trouxe aqui para isso. Lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, vamos repetir? Apocalipse diz: quem tem ouvidos. Apocalipse não fala quem tem boca fala, ou fale. Não fala. Quem tem ouvidos,
Irmão, eu não sei se você já teve oportunidade de se relacionar, seu trabalho, tal. E não é para cutucar o seu irmão agora, se você conhece alguém que é assim, mas com uma pessoa que fala muito. E com uma pessoa que não fala nada. Sem sombra de dúvida, as duas irritam. É verdade ou não é? Irrita, porque o que fala muito, ele está esperando que a pessoa fale alguma coisa. Nem que seja só, aí a pessoa continua. Mas a pessoa que fala muito, ela normalmente erra mais. Por quê? Se precipita. Interessante que essa semana eu estava com uns amigos, uns meninos que não são da igreja e tal, e aí a gente estava conversando tudo, e aí um menino chegou e falou assim: quebrei as pernas da minha esposa essa semana. Hoje, acho que foi hoje que ele até falou. Falei, mesmo, o que tu fez? Ele, cheguei em casa, minha mulher pegou uma foto, olha a loucura, pegou uma foto de um barzinho lá, e no fundo da foto tinha um cara, e ela falou: tá vendo? Te vi, tu tava no bar. E saiu falando, e blá, 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 falou, eu falei assim, meu irmão, ela ficou falando uma meia hora. Eu falei, cara, tu ficou quieto? Ele falou, fiquei. Eu falei, meu irmão, que isso, tu é um anjo. E ele ficou quieto. E ele falou assim, cara, cada vez que ela falava mais alegria me dava. Eu falei, mas por que ele? Porque não era eu que estava naquela foto. E eu queria que ela parasse de falar, para quando ela parasse de falar, eu pegar a foto e falar para ela, eu tenho tatuagem? Tá vendo a tatuagem no braço do cara? Eu tenho esse boné? Tá vendo? O cara tem brinco, eu tenho um brinco. E aí ele falou que depois que ela ficou lá meia hora falando, ele falou isso que eu falei pra vocês. Meu irmão, a mulher devia colocar a cara, sabe o que ele falou pra ela? Vou sair de casa, vou refletir. E aí ele falou que saiu de casa e aí o telefone dele não para. E ele tava lá com a gente lá, daqui a pouco na barbearia, ele, olha lá, minha mulher, ó, tá me ligando aqui, tá desesperada. Eu falei, cara, atende. Não, vou deixar ela aí, deixa ela refletir sobre a vida. Sabe quando você pega seu filho e põe ele de castigo de frente para a parede? Meu pai e minha mãe faziam bastante isso. Vai ficar aí no quarto trancado, refletindo na vida. Jesus amado. Não tinha internet, eu ia ficar refletindo o que na vida? Eu ficava pensando como que eu ia pular pela janela para fugir, para jogar bola. Meu pensamento só era esse. Até minha mãe e meu pai colocar grade lá na casa do Guarujá que eu morava, para eu não pular o negócio e jogar bola. Vixe, misericórdia, fiz cada coisa com a minha mãe. Mas o que eu quero que você entenda é que tem momentos que você precisa parar de falar e ouvir mais. Quando uma pessoa chega para você e pede um conselho e fala assim, poxa, eu estou precisando, sabe, conversar com alguém e tal. A pessoa está precisando conversar, ela está precisando que alguém ouça ela. Ela não está precisando ouvir. E é impressionante que às vezes você fala para uma pessoa, pô, preciso conversar com alguém e tal. E aí eu chego lá para conversar com a pessoa e a pessoa sai falando. Aí você fala, pô, eu vim, era para eu falar, não você falar. E aí já quebrou todo o esquema na tua cabeça. E aí já deu raiva. Aí você já falou assim, meu, por que eu vim aqui? Então mais importante do que você falar é você ouvir. E eu acho que é fácil de dar garantia para você. Você tem uma boca e 2 ouvidos. Agora imagina se nós tivéssemos 2 bocas e 1 ouvido. Se tem gente que fala pra caramba, imagina falando o dobro. Porque tem gente, meu irmão, tem uma pessoa que me relaciona de vez em quando, e essa pessoa fala muito. E todo mundo que se relaciona com ela fala o seguinte, cara, eu tento evitar ao máximo de ter contato com essa pessoa, porque ela fala tanto. Ela vai me dando um assunto no outro. Pra vocês terem uma ideia, uma vez no telefone, ela ficou falando comigo 40 minutos, eu coloquei o telefone assim, deixei no viva voz, fui fazendo algumas coisas, daqui a pouco eu voltei e fazia assim, ela estava falando lá ainda. Aí. Eu falei assim, meu, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir. E o que vai fazer você mudar não é o que você fala, mas é o que você ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe, lá no Recanto, vi para os meninos do louvor já estarem vindo. Lá no Recanto, quem já foi para o Recanto? O Recanto é o hotel fazenda daqui. Quem já foi aí? Levanta a mão. Ah, bacana, a maioria das pessoas. Mas o Recanto, quem não conhece, é no meio do mato. E o Recanto tem uma particularidade. O que não tem no Recanto? Internet. Já me respondeu aqui.
sinal. Mas tem um lugar no recanto que tem sinal. Aleluia. Qual é o lugar no recanto que tem sinal? Lá em cima no campo. Certa vez eu estava num retiro. De repente, estava no chalé lá e tal. Falei, pô, vou lá pro campo, ver o que o pessoal está fazendo e tal. Aí subi, pá. Daqui a pouco eu vejo um jovem andando para lá e para cá com o telefone na mão. Pô, aqui. Ah, caiu. De repente o Laércio, que é o caseiro lá do recanto, colocou uma escada porque ele tinha trocado já, na verdade, uma parte de uma lâmpada lá em cima do recanto. E a escada estava lá montada. Daqui a pouco eu vejo o camarada subindo na escada, pá. Encostou a bunda assim no negócio e ficou aqui. Aqui tem sinal! Na hora que esse cara fez isso, Deus falou comigo naquele momento, acredita? Deus falou para mim assim: sabe o que ele está querendo? Ele está querendo sinal, porque ele precisa falar com alguém, ele precisa ouvir alguém. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa manhã? Pega isso. É porque talvez a tua vida está numa frequência que você não está conseguindo ter sinal para ouvir a Deus. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele quer mexer na sua vida, chacoalhar a sua vida e colocar você num lugar onde tenha sinal e você possa ouvir a Deus. Sabe quando você, que é mais antigo aqui, tinha aquela TV, sabe, parabólica, que o pai tinha que subir lá na antena, e aí o filho ficava embaixo, e o pai falava, e aí, entrou o canal? Não! Mas para a direita. Quem é jovem aqui que nem eu, assim, não vai lembrar muito bem dessa história. Brincadeira. Mas eu lembro disso, do meu avô subindo, gritando lá, mas para a direita, vai, entrou o sinal da Globo, uhul! Entrou o sinal, porque está procurando sinal. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Essa geração nem sabe o que é antena parabólica, mas estava buscando o quê? Sinal. Meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você ouça Ele. E para você ouvir a Deus, talvez você precisa ser cheio de Deus. Talvez você está aqui e você está vazio. Talvez você está aqui e você está sem força nenhuma para ouvir a Deus. Você está tão triste, você está tão desanimado, você está tão acobertado de tantos problemas, de tantas coisas, que você não está conseguindo nem ter força para parar e falar assim: Deus, eu quero te ouvir. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te trouxe aqui porque Ele quer de fato te encher. Ele quer de fato se manifestar em você, manifestar o poder dEle sobre a tua vida, para que você seja curado dessa surdez espiritual, para que você, a partir de hoje, não de amanhã, mas de hoje, quando sair dessa porta aqui, ou você que está assistindo pela internet, você ao ouvir essa mensagem, você possa dar uma direção para a sua vida, e receber uma palavra de Deus, sabe, de direcionamento, de alinhamento, para os próximos 3, 5, 10, 20 anos, quem sabe, mas um alinhamento sobre a tua vida. Feche teus olhos, se coloque de pé, por favor. Existe um terceiro tipo de pessoa que eu quero também fazer uma oração nessa manhã, perdão. São pessoas que de repente precisam de uma cura física, uma cura emocional. Talvez a sua alma está ferida por palavras que você ouviu, magoaram teu coração, entristeceram o seu coração. Não importa se essa palavra é do pai, da mãe, de um líder, não importa, mas talvez você tenha ouvido e magoou, feriu o teu coração. Eu quero orar com você também. E de repente você está com alguma enfermidade, eu não sei qual é a enfermidade, mas eu sei de uma coisa: o médico de todos os médicos está aqui nesse lugar. O diagnóstico que a medicina não consegue te dar, Deus Ele pode te dar já com o diagnóstico da cura nessa manhã. A resposta que a medicina não consegue te dar, Deus pode te dar hoje, agora. A resposta que o advogado não consegue te dar, Deus pode te dar hoje.
a resposta que você está buscando do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, Deus vai te dar hoje. Eu quero orar por você, meu irmão. Se você entende que você se encontra em um desses 3 estados, não espere a pessoa que está à direita e à esquerda vir, não. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você enquanto nós adoramos ao Senhor. Corre, corre, vem rápido. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração tem que ser a tua oração nessa manhã. Fale com o Senhor, diga isso. Oh! Nos céus, teu reino vem, na terra como no céu, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Enquanto nós cantamos de novo essa canção, você que está aí no seu lugar, sabe, sentindo no seu coração de vir aqui abraçar algumas pessoas, abrace essas pessoas. O teu abraço pode trazer cura na vida dela. Talvez você não precisa dizer nada, só o teu abraço vai trazer cura, só o teu abraço vai transmitir conforto. Deixa que Deus te use, meu irmão. Deixa que Deus te use, sai do seu lugar, sabe, não fique com vergonha não, tem várias pessoas aqui na frente, sabe, que precisam apenas de um abraço. Nós somos uma igreja, nós somos uma família, hoje são essas pessoas, amanhã pode ser você. Nós estamos aqui como corpo, como família, e a Bíblia nos garante que nós não devemos dever a ninguém nada, a não ser o amor. Por isso que nessa manhã, o amor de Deus seja derramado sobre essa igreja, sobre cada um dos meus irmãos aqui. Oh! Aleluia! No céu, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, Senhor, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, pois teu é o reino, teu e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Para sempre. Amém. Senhor, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Na terra como
céu, teu reino vem. Teu reino. Vamos, mesmo você que está aí atrás, se renda ao Senhor, meu irmão. Deus tem mais a ministrar sobre a vida dos nossos irmãos aqui. Deus está trazendo cura de processos, de coisas que estavam, sabe, machucando há anos. Eu tenho certeza e convicção que vai ser um antes e depois na tua vida, meu irmão. Quando você começar a ouvir a Deus, quando você começar a se conectar com Deus, quando você sair da frequência que você não consegue ouvir a Deus e ir para a frequência que você vai ouvir a Deus, a sua vida, seus sonhos, seus projetos vão começar a deslanchar, coisas vão começar a fazer mais sentido, as coisas vão começar a se conectar. Vamos encher essa casa nessa manhã de adoração ao Senhor. Até a cama. Será que você pode dizer isso? Clame. Chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Será que você pode dizer isso nessa manhã? Levante a tua voz, meu irmão. Declara isso, meu irmão. Declara isso. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. Declare que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo é sobre você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A tempestade é você, mas a fechada é você, tudo é sobre você. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado agora em nome de Jesus. Dê a mão para ele e para ela agora em nome de Jesus. Seja um profeta de Deus nessa manhã, meu irmão. Seja uma profetisa de Deus nessa manhã. Eu quero te desafiar agora a orar com essa pessoa que Deus colocou ao seu lado. Mesmo que você não saiba o nome dele, dela, não importa. Começa a falar com Deus do seu jeito, da sua maneira. Fala com Deus, começa a orar agora, dê as mãos. Levante um clamor nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós enchemos essa casa, Senhor. Nós declaramos, Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Espírito Santo de Deus, toda tempestade, Deus, nós declaramos cessada agora em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Toda surdez espiritual nós declaramos quebrada agora nessa manhã, em nome de Jesus. Meu ser desfeito ser
teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito seu, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Vamos, abra tua boca agora, querido, vamos. Se renda completamente ao Senhor. Senhor, tu me lembraste das tuas promessas para mim, e é isso que eu quero, Pai. Uma coisa, Senhor. Vamos. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo é sobre você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo é sobre você. Oh, fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, declare. Vem fazer
o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vamos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, sem curiosidade agora. Por favor, ninguém sai do seu lugar, permanece como você está. Gostaria que todos nessa manhã repetissem essa oração comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Ainda com seus olhos fechados, sabe, se você fez essa oração talvez pela primeira vez, ou talvez você já até fez essa oração um dia, mas você estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele te ama, porque Ele tem um plano, um projeto sobre a tua vida. Nada é por acaso, você não está aqui à toa. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou está se reconciliando com Jesus, dê um sinal bem alto com a sua mão que eu quero te conhecer. Não sei se você está aí atrás ou aqui à frente, não importa, levante sua mão bem alto, eu quero te conhecer. Existe alguém? Feche teus olhos mais um instante. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã, por esse culto, Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado e falado no nosso coração, Deus. Nós declaramos, Deus, uma semana de vitória sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Deus. Deus, uma semana de portas abertas, Deus. Uma semana, Deus, de abertura de coisas que talvez estão há muito tempo paradas, coisas, processos, projetos que estavam estagnados, Deus. Que essa manhã, que essa semana, Deus, seja um tempo de start na sua vida, um tempo de iniciar coisas, Deus. Sonhos, projetos que estavam estagnados, Deus. Que a partir dessa semana, ao ouvir a tua voz, ao ouvir os céus, Deus, essas pessoas possam tomar, direções, tomar decisões na sua vida. Tira qualquer dúvida, qualquer incredulidade, qualquer medo que Satanás queira lançar sobre a mente da tua igreja. Nós declaramos, Deus, que será uma semana especial sobre o teu povo, Deus. E ainda essa semana, Deus, os meus irmãos que estão aqui estarão testemunhando a cura física, a cura emocional, Deus, Senhor, de repente testemunhando, Deus, coisas que, não estavam acontecendo, mas que a partir de hoje, que começou a ouvir a tua voz, começou a acontecer, coisas começaram a fazer mais sentido. Os passos não foram passos de sorte, mas foram passos direcionados pelo Senhor, Pai. Que essa igreja, que o teu povo, Deus, seja movido debaixo da tua palavra, assim como Abraão, Pai. Nós te louvamos, te glorificamos. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.